Pessoal, eu vou tentar usar alguma habilidade minha aqui com desenhos para tentar explicar essa diferença entre SFP e FFP, que é uma dúvida de muita gente. Antes, a gente vai falar um pouco sobre curva balística. Observem a seguinte situação. Este é o cenário que se configura durante o tiro. Você tem a linha divisada, que é a linha que sai da luneta, e tem a curva balística, que é a linha que o projetil progride durante a sua trajetória. Imagine vocês que foi colocado uma latinha aqui a 20 metros e alguém zerou a luneta para essa distância. Ok? Então vamos aqui para ver o que acontece com as lunetas. Imagine que você está usando uma luneta aqui, nem vou dizer se é SFP ou FFP, mas ela está em 4x de magnificação. E você está atirando a 20 metros, então os tiros vão pegar exatamente aqui no centro, onde você zerou, tá certo? Agora sim, vamos falar sobre luneta SFP e FFP. Vamos começar aqui pela FFP. Antes eu queria que vocês despertassem para a percepção de que esse alvo, os limites dele superior e inferior estão coincidindo com o primeiro dot, tá vendo? O primeiro dot de cima e o primeiro dot de baixo. Se a luneta for FFP e você dobrar a magnitude, que é isso aqui, ó, o alvo vai se ampliar, percebem? Olha como ele cresceu, o alvo. Ele dobrou de tamanho. Por quê? Porque eu dobrei a magnitude. Mas as partes superior e inferior da latinha continuam coincidindo com o primeiro dot, porque além do alvo crescer, o retículo também cresceu junto e na mesma proporção. Os tiros continuam pegando aqui no centro. Se você atirar com essa ampliação de 8x, os tiros continuam pegando aqui no centro. Afinal, você está atirando a 20 metros, que é a distância que você zerou e colocou a lata. E o que acontece com a luneta de segundo plano focal? Vamos voltar aqui para o primeiro desenho. Novamente, a parte superior e inferior da latinha está coincidindo com o primeiro dot. Quando eu vou para uma luneta de segundo plano focal, o retículo fica do mesmo tamanho, não cresce, só o alvo é que cresce. Então, olha só o que acontece. Como eu dobrei a magnitude, o alvo, a parte superior e inferior da latinha, em vez de ficar no primeiro dot, foi para o segundo dot. É isso que acontece quando a gente dobra a magnitude para 8x. Mas os tiros, como você está atirando na latinha que está a 20 metros, que é a distância que você zerou ela, isso não importa. Os tiros continuam pegando no centro, coincidindo com o centro do retículo, no meio da latinha. Afinal, você posicionou a latinha a 20 metros, que é a distância que ela está, a distância que foi zerado. Então, seja a luneta SFP ou FFP, se você estiver atirando na distância que você zerou, você pode usar qualquer ampliação. A diferença é que na SFP o retículo continua fininho e na FFP ele fica mais grosso, ele se amplia também. Vamos para o segundo cenário, que é onde a gente vai posicionar a latinha numa distância diferente da que a gente zerou. Vamos supor agora, pessoal, que a arma continua zerada a 20 metros, mas a latinha foi deslocada para 40 metros. E aí a gente observa que na ampliação de 4x, ao efetuar o disparo, os tiros estão pegando aqui, coincidindo com o segundo dot. Na nossa forma popular de corrigir isso, bastaria efetuar a visada com o segundo dot, porque os tiros estão pegando abaixo da latinha, porque ela está mais distante, então a trajetória balística vai passar por baixo, então eu tenho que compensar isso. E essa compensação, no popular, seria corrigido com o segundo dot, que é onde eu visualizo através da luneta mais ou menos onde eles estão pegando, 2 dots abaixo. Então, na próxima visada, eu vou
né, colocar o segundo dot no centro da latinha. A visada seria dessa forma, né? Bom, mas vamos supor que a gente não vai atirar agora. A gente apenas percebeu que os pontos de impacto estão pegando numa altura correspondente ao que seria o segundo dot. Se essa luneta for de primeiro plano focal e eu ampliar ela para 8x, ou seja, eu dobrar a magnitude dela, o retículo vai crescer junto com o alvo. Veja que o alvo cresceu e o retículo também cresceu. E ao observar os pontos de impacto, eu vou continuar visualizando eles como sendo aqui no segundo dot. Por quê? Porque o retículo cresce juntamente com o alvo. E o que acontece se a luneta for de segundo plano focal? Se a luneta for de segundo plano focal, pessoal, o retículo fica do mesmo tamanho. Só o alvo é que cresce, lembram? Então, o local do ponto de impacto também cresce, também aumenta. É a imagem toda que aumenta, não é só a latinha, né? Então, não vai acontecer de a gente observar os pontos de impacto coincidindo com o segundo dot. Como eu dobrei a magnitude, indo de 4x para 8x, dobra aqui também. Então, em vez de o segundo, é o quarto dot. Eu vou observar, ao fazer a ampliação para 8x, os pontos de impacto serem aqui, ó, no quarto dot. Então, no caso de uma luneta SFP, se eu ampliasse para 8x, como eu dobrei, precisaria também dobrar o dot. Então, pessoal, quem faz compensação tática, ou seja, compensação usando os dots em lunetas SFP, tem que ter esse cuidado. Mas é proporcional, sabe? Já quem usa luneta FFP não precisa se preocupar com essa questão da escala mudar. Porém, para quem efetua a compensação por clique, a compensação por clique é aquela que você usa sempre o centro do retículo, porque cada clicagem que você ajusta é correspondente à distância que você vai atirar. É como se você tivesse várias zeragens. E quem vai atirar na distância que zerou, sempre atira com o centro do retículo. E aí qual é a vantagem em relação à FFP? É que a FFP você também vai atirar sempre com o centro do retículo, se você compensar por clique. Só que o retículo fica bem grosso. E a SFP, o retículo permanece sempre fininho. Para um tiro a longa distância que você precisa de muita ampliação, isso aqui vai se tornar um negócio desconfortável. Mas claro, pessoal, isso é uma coisa de cada um, de preferência de cada um. A ideia não é dizer que um é melhor do que a outra. É apenas mostrar o funcionamento e você fazer a escolha que seja a mais adequada ao seu uso. Eu, particularmente, só uso lunetas de segundo plano focal, porque eu faço compensação por clique, e eventualmente faço alguma compensação tática usando dots, mas eu já sei bem usar, pela praticidade que eu já tenho, amadurecimento, é usar essa questão da proporção entre magnificação e o dot, né, a ser utilizado. Mas a maioria das minhas compensações são por clique, e aí eu tenho o conforto de ter um retículo sempre bem fininho. É muito legal. Então, é isso aí.